Depois, eu estudando, eu vinha descobrir que outras áreas também falavam nisso, o espiritismo, a Umbanda em parte, o yoga. E aí eu comecei a abrir um leque de informações, pegando pontos que tinham a ver com o que eu estava sentindo, para tentar me entender. E um amigo meu que eu contei, ele falava assim: por que você foi se meter com essas coisas? Eu falei, cara, eu não fui me meter, eu deito para dormir, e acontece, eu estou estudando, tentando me entender. Para mim não é luxo, isso é necessidade. E aí o que eu descobri? Que essas saídas do corpo eram faladas desde a antiguidade, só que cada grupo trabalhava o conhecimento disso de acordo com o parâmetro daquele grupo. Então eu li um livro espírita, tinha lá um capítulo de saída do corpo, o autor abordava de acordo com a doutrina espírita, era natural. Aí eu pegava um livro de ocultismo, tinha um capítulo de saída do corpo, a abordagem era mais esotérica, diferente da espírita, mas falando do mesmo tema. Pegava um livro de teosofia, a mesma coisa. Como eu não estava atrás de doutrina, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu pegava o capítulo do livro aqui, o de lá, e fui juntando, formando um corpo de conhecimento sobre a tal da saída do corpo e observando o que acontecia comigo se ia ao encontro do que eu estava lendo. Descobri que parte das coisas descritas eram semelhantes às que eu tinha, mas outras partes eram diferentes, porque a experiência tem conteúdo pessoal e não é igual para todo mundo. Aí eu comecei a aprofundar. O que eu comecei a fazer? Deitar e tentar induzir aquilo. Não mais como antes, deitar e acordar naquela... Eu deitava, descobri que quando eu deitava bem calmo e tranquilo, era mais fácil socorrer. Quando eu estava agitado, aquilo era muito mais difícil. Então, claramente, me mostrava que se eu tivesse mais relaxado, simplesmente favorecia tudo. E uma das coisas que mais quebra o relaxamento é o medo. E o medo vem da ignorância. Você tem medo, a suprarrenal descarrega uma carga de adrenalina, você fica pilhado, trava a experiência. Então, eu estava tirando a ignorância, então não tinha motivo de ter medo. Conclusão, não havia essa aceleração que muita gente tem por causa de medo.